Crianças que completam 6 anos de idade após 31 de março devem ser matriculadas na pré-escola, de acordo com a resolução do Conselho Nacional de Educação. Sem força de lei, porém, a resolução não é seguida em todo o país e famílias que discordam do corte etário buscam na Justiça o direito de matricular os filhos no ensino fundamental. A saída da educação infantil e entrada no ensino fundamental marcam uma passagem importante na vida da criança. De acordo com a norma do Conselho Nacional de Educação, apenas aquelas que completam 6 anos até 31 de março podem ser matriculadas no primeiro ano. Após essa data limite, a criança deve permanecer no ensino infantil. Para alguns especialistas, porém, a progressão não deve ser avaliada pela idade. Eu, pessoalmente, propriamente, eu sempre discordei da idade de corte, porque a escola é que tem a capacidade de trabalhar e ver aquele aluno que acompanha e aquele que não acompanha. Não é um mês, não é um dia, não é um ano que vai fazer. Como tem um aluno que pode avançar, tem aquele aluno que não avança. Ele tem que ser um pouco fica retardatário ali naquele ano, mas a condição dele é da escola se trabalhar. Para isso que se tem psicopedagoga, para isso que tem psicólogo, para isso que tem uma equipe multidisciplinar dentro da escola. E ela faz a avaliação, porque o pior é a criança estar numa série que ele sinta a menor. E o pior é ele estar numa série que para ele está maior. Ele não vai render nem de um lado, nem de outro. E a escola tem que ter a sua autonomia e ter sua capacidade de classificar nesse ponto, essa idade, como vai ser. Ela está numa fase, não é questão de dias, de meses que vai fazer uma criança ter futuro ou não dentro da educação. Acionada por famílias, a Justiça Federal tornou inválida a resolução em muitos estados brasileiros. Aqui em Sergipe, uma decisão da juíza de direito Elvira Maria de Almeida devolveu aos pais e à escola o poder para definir em qual série o aluno deve ser matriculado. Nos debates jurídicos, ainda que o órgão tenha se baseado em pesquisas para estabelecer critérios de matrícula, impediu o acesso no ensino fundamental, considerando apenas a idade da criança, viola os direitos assegurados pela Constituição. Isso se fala muito na imprensa, fala em tudo, mas as escolas não tiveram essas pressões. Eu, por exemplo, nunca tive essa pressão. E outras escolas não teve. Agora, existe assim, tem gente que acha que é só a escola mostrar, porque quando você vem achando, eu tenho 40 anos de educação, 30 de escola privada. Eu nunca peguei um superdotado. Então, é difícil. Tem alunos que, porque o aluno tira 9, isso é uma obrigação, é um dever, ele foi trabalhado para que tirasse 10. E outra coisa, toda queima de etapa, essas queimas de etapa, é prejudicial. No final, o resultado não é bom. Então, vale muito aí também a capacidade de cada escola. A escola que tem que ter autonomia, é a condição explicar e trabalhar. Se você tem uma equipe, quando você vai colocar um filho na escola, a primeira coisa, você vai ter confiabilidade naquela escola. Você não vai... E filho é uma coisa muito íntima. Você não coloca no local onde você não confia. Como é que você já vai matricular numa coisa que você não aceita? Então, a escola tem que ter a capacidade, ter a gerência, ter a confiabilidade de classificar o seu aluno, aquele aluno, na sua idade correta, naquele estágio que ele está passando. De acordo com a psicóloga Edel Ferreira, a norma não leva em consideração a individualidade do ser humano. Segundo ela, a criança tem níveis de desenvolvimento diferentes que devem ser respeitados. Eu acredito que não há nenhum impedimento das crianças terem uma ascensão escolar de acordo com o seu desenvolvimento. A gente sabe que, assim, o desenvolvimento cognitivo do indivíduo, ele acontece gradativamente. Então, tem que se respeitar essas fases de desenvolvimento, mas não se pode ter um corte rígido. Vamos tentar elaborar isso, né? O conhecimento ele vai acontecer de acordo com a interação do sujeito com o objeto. Então, se uma criança tem a exposição a um objeto, ela vai começar a experimentar aquele objeto e vai definir esse objeto de acordo com o uso que ela faz desse objeto. E tanto mais concreta vai ser essa definição, quanto mais tempo ela tiver para amadurecimento do seu sistema cognitivo. Até mais ou menos 2 anos de idade, ela não vai ter intenção
né? Toda a aprendizagem vai ser meio que acidental, porque ela vai experimentar. Tudo está baseado nos sentidos, então ela vai experimentar gostos, cheiros, toques, vai ouvir coisas. Então, ela vai conhecer o mundo, ela vai perceber o mundo através desses sentidos. A partir dos 2 anos, ela começa a ter mais noção do que é o ambiente que não é ela. Inicialmente, ela ainda vai achar que o mundo gira em torno dela, vai ser uma fase um pouco egocêntrica, né? Então, a gente vê muita criança gostar de chocolate, por exemplo. Daí a gente vê ela pegar o chocolate e empurrar na boca de um adulto ou de outra criança, porque ela acredita que todo mundo gosta de chocolate. Então ela pega um animalzinho e abraça o animal e aperta muito, um cachorrinho, um gatinho, porque para ela aquilo é agradável, é fofo, e ela acha que para o animalzinho também é. E muitas vezes ela está sufocando o animal. Mas ela começa a desenvolver aí a socialização. Ela vai ter um contato com outros seres, né? Não somente com objetos, e ela vai interagir com eles, e isso já vai preparar o intelecto dela para as próximas fases de desenvolvimento. Então, não existe uma regra definida, existe uma divisão por etapas que deve ser respeitada, mas essas etapas podem variar tanto de acordo com a formação da criança, com a genética da criança, quanto com o estímulo que ela recebe do meio ambiente. Então, a gente vê uma criança que ela é criada num ambiente limitado, com estímulos limitados, ela pode ter um déficit de aprendizagem, independente da idade que ela tenha, né? Outra criança que seja exposta a estímulos psicopedagógicos adequados, ela vai ter uma aprendizagem muito mais precoce e muito mais adequada também. Porque o conhecimento não está no objeto, ele está na interação do sujeito com o objeto. Ele também não está só no sujeito, mas na interação que acontece entre eles dois. Não tem como a gente proibir uma criança de ascender nessa escala de desenvolvimento. Você colocar ela, dizer ela, não, somente a partir dos 7 anos você vai começar a aprender, porque essa aprendizagem já está acontecendo desde o nascimento. A jurisprudência se orienta no sentido de que a resolução não pode impor restrição ao direito de acesso à educação. Em outubro do ano passado, o Conselho Nacional de Educação solicitou do Conselho Federal de Psicologia um parecer sobre a questão. Por hoje é só. Na próxima semana a gente se vê. Até lá.